E aí, galera? Então, olha só. Agora a gente vai ver, né, depois de ter visto a questão lá do sistema RH, a gente vai ver qual o problema em relação à gravidez que existe, né, em relação ao sistema RH. É uma condição que a gente chama de incompatibilidade materno-fetal, tá? Em relação ao sistema RH. O que é isso? Geralmente isso acontece quando a mãe, tá? Ela tem um RH negativo, o pai, né, precisa dele aqui agora também, que é positivo, e o filho desse casal aqui, filho ou a filha, né, tá aqui, ó, filho, né, com X ou filha, nasce, né, gerado com RH positivo. Tem que ser esse padrão aqui, somente esse, para a pessoa ter o risco de ter uma incompatibilidade materno-fetal em relação ao RH, tá? E aí, o que acontece? Acontece uma reação imunológica quando essa mãe ela é negativa. E aí, o corpo dela, né, o sistema imunológico dela, acaba produzindo anticorpos contra o RH positivo do filho, tá? Mas isso ocorre quando você tem encontro desses sangues. E isso é muito comum. A gente sabe que o sangue materno e o fetal, eles vão se encontrar na placenta, no cordão umbilical, tá? Só que a gente tem que saber que nós temos circulação fechada dentro de vasos sanguíneos. Porém, esses vasos muito finos podem se romper e um sangue entrar em contato com o outro. Porque a circulação do feto, ela recebe nutrientes do sangue da mãe, via placenta. Então, ao mesmo tempo que eu tenho um vaso sanguíneo da mãe passando para cá, eu tenho um vaso sanguíneo do feto passando aqui embaixo e trocando nutrientes por difusão. Se eu tenho algum rompimento desses vasos, o sangue do filho pode entrar na corrente sanguínea da mãe, tá? Se esse sangue tiver RH positivo entrando na corrente sanguínea da mãe, um pouquinho que seja, vai ser uma substância estranha presente ali no sangue materno. E aí o sistema imunológico materno vai produzir anticorpos contra esse sangue RH positivo. E esses anticorpos passam tranquilamente da placenta, ali, da corrente sanguínea materna, para essa corrente sanguínea fetal, tá? E aí é isso que vai acontecer. Mas para isso ocorrer, a mãe tem que ser negativa, que é só assim que ela produz anticorpos, como a gente já viu, e o feto positivo. Tranquilo? Só que, galera, a gente sabe que a maioria das reações imunológicas, né, no primeiro contato com aquele antígeno, é uma reação fraca, tá? Se, por exemplo, numa primeira gravidez ocorrer esse contato, a mãe não vai produzir tanto anticorpos assim para invadir a corrente sanguínea desse feto e acabar provocando a morte desse feto. Mas numa segunda gravidez, se os cuidados, né, que eu vou falar para vocês aqui daqui a pouco, não forem tomados, aí sim, se for a mesma coisa, filho positivo, né, que essa mãe vai ser negativa, o filho sendo positivo, a reação contra esse feto é enorme. E o risco de aborto também é quase... A chance de você salvar esse feto é muito pequena, ainda mais se você não tiver um acompanhamento pré-natal, né? Então, olha o que pode acontecer. Se isso acontecer, se essa incompatibilidade ocorrer, esse feto, ele vai desenvolver uma doença chamada, né, olha o palavrão, hein? Eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido, tá? O que é isso aqui? Como eu falei, tem que ter aquela compatibilidade citada lá atrás, acima, né? Os anticorpos maternos eles vão passar na placenta, vão se fixar nas hemácias do feto e vão destruir essas hemácias do feto. Por quê? Relembrando, o sangue do feto que é positivo entrou na corrente sanguínea da mãe, a mãe produziu anticorpos. Esses anticorpos vão voltar para a circulação do feto, vão entrar na circulação do feto, vão grudar, né? Finge que esse aqui isso é uma ameba, tá? Mas finge que é um anticorpo. Vão grudar nessa hemácia do feto e destruir
essa hemácia fetal, tá? E aí, a gente pode ter alguns desdobramentos dessa doença. Se não for, né, uma agressão muito forte desses anticorpos, essa criança ela pode desenvolver o que a gente chama de amarelamento pelo excesso de bile. Por quê? De bilirrubina no sangue, né? De bilirrubina no sangue. Quando a hemácia é destruída, a nossa hemoglobina, ela é transformada, né? Esse ferro é reciclado, ele é transformado em bilirrubina pelo fígado. Só que o fígado de um feto, ele é muito imaturo ainda, então ele não consegue reciclar toda essa bilirrubina. E aí, ele manda isso para o sangue e dá uma cor amarelada ao feto, tá? Eu tive um caso desse na família, de uma prima minha que nasceu com essa condição, ela positiva, a mãe negativa, e foi a primeira gestação da mãe, né? Ela teve um probleminha quando nasceu, que foi ficar com uma icterícia, que a gente chama de que o bebê recém-nascido ele fica amarelinho. Ela ficou aí umas 2 semanas numa incubadorazinha com uma luz vermelha para degradar a bilirrubina do sangue dela, porque o fígado nasce muito imaturo, então ele não dá conta sozinho. Então você utiliza esse método para acelerar essa degradação da bilirrubina e a criança ficar normal. Mas é muito comum acontecer isso em recém-nascido, tá? A questão da icterícia, mesmo quem não tenha o problema da eritroblastose, beleza? Só que o excesso, né, no caso da eritroblastose, aqui pode ter um aumento do fígado, do baço, e pode levar até a criança à morte, tá? Agora, o tratamento para essa doença, para a eritroblastose fetal, ou pode ocorrer uma transfusão sanguínea, isso geralmente numa segunda gravidez, aonde o corpo feminino já está sensibilizado, você já criou uma memória imunológica numa primeira gestação, tá? E aí o que vai acontecer? Ou a criança pode receber uma transfusão sanguínea, se o caso assim for muito arriscado e não dá tempo de esperar nascer, aí ocorre uma transfusão sanguínea intrauterina, o feto recebe sangue dele, né, retirado um pouquinho de sangue dele, vê qual é o tipo sanguíneo dele, e ele vai receber esse sangue ainda no útero materno, tá? Ou assim que nasce é feita a transfusão sanguínea, praticamente o sangue do bebê é meio que reposto, né? Meio que trocado ali para poder tirar os anticorpos da mãe do sangue dele. Mas quando já se sabe dessa condição, é feita uma prevenção com uma mulher negativa. O que é isso? Ela toma uma injeção, tá? De anticorpos, funciona como um soro. Lembra do soro lá antiofídico para cobra? Então, funciona como se fosse esse soro. Ela recebe uma injeção de anticorpos contra o sangue positivo. Então, qualquer resquício de sangue positivo do feto que entrar na corrente dela, esses anticorpos vão combater, fazendo com que o organismo dela não produza anticorpos próprios. Esses anticorpos ficam circulando na corrente sanguínea e qualquer sanguezinho do feto que entrar na corrente sanguínea ali, esses anticorpos que ela recebeu já combatem, já combate o sangue do feto que entrou na corrente sanguínea dela. Então, ele não deixa o organismo, o sistema imunológico da mãe ser sensibilizado, né? O que faz com que ela não vai produzir anticorpos contra o filho. Tranquilo? Isso é a maneira mais utilizada. Essa questão da transfusão intrauterina ou extrauterina é só em casos extremos, tá? Hoje em dia a gente já tem uma tecnologia bem desenvolvida aí nessa questão do soro e das transfusões, mas engravidou, você é negativo e tem chance do seu filho ser positivo, o médico logo já vai fazer o tratamento com os anticorpos com você, tá bom? Então, é isso, galera. A gente fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido essa doença, tá bom? Um beijo. Isso é tudo, pessoal.